Olá, boa noite, graça e paz, que alegria, estamos mais uma vez aqui reunidos. Eu creio que essa será uma noite realmente de um encontro glorioso, assim como é o nosso tema. O tema de hoje da nossa reunião, um encontro glorioso. Toda vez que nós nos encontramos com Jesus, é um encontro glorioso. Ó, quem está na nossa pole position hoje, primeira posição, Silvia Prado, muito bom. Silvia Ferreira. Onde eu tirei o Prado, será, né, Silvia? Alci Sodré também. Graça e paz, Alci. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui. Que prazer recebê-la. Minha querida, amada, ajudadora Odete. Bem-vinda, Odete. Boa noite. Silvia, Deus te abençoe. Rica e poderosamente. Mais e mais. Eu creio que a nossa palavra de hoje vai entrar no teu coração. A palavra de hoje é algo que o Senhor fala com tanta força dentro de nós, com tanta propriedade, que nós vamos realmente nos deleitar, eu creio. Shalom, Bia, tudo bem? Graça e paz, saudade, nega, vem me ver. Eu tô bem guardadinha aqui, sem Covid. Aliás, todas vocês que puderem e que quiserem passar aqui em casa para me ver, eu tô aqui. Para ir de casa em casa não convém, né? Mas a vontade é ir de casa em casa, mas não convém. Mas se você puder dar uma passadinha, nem que seja um oi de longe no portão, mas eu tô bem protegida, viu? Oi, Elô, amore, beijão. Deus te abençoe, Elô. Abençoe você, a sua casa, ricamente, em nome de Jesus. Todas vocês sejam muito bem-vindas. Eu creio que o Senhor vai fazer algo sobrenatural hoje. Eu tô com um hino aqui, olha que lindo. Que lindo, era eu. A música diz assim: nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Esse era eu, condenado, era eu. Mas, né, ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Vamos entoar esse cântico. Graça e paz, Beth, Deus abençoe. Beijão, Bia. Passa mesmo, viu? Shalom, Angélica, Deus te abençoe. Saudade também, Angélica. Beijo nas pitichuca. Olha só que hino maravilhoso. Canta ele aí. Era ele foi julgado em nosso lugar. Por isso hoje nós temos vida. Aleluia. Senhor maravilhoso, Deus poderoso. O Senhor é bom demais. Ele se deu em amor por nós, pelas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi julgado.
isso hoje nós temos vida, esse amor tão intenso, tão fervoroso do Senhor pelas nossas vidas. Ele nos dá vida nova todos os dias. Éramos condenados, mas Ele foi julgado em nosso lugar. Ele se deu em amor por nós e hoje nós temos vida por causa desse escandaloso amor. Nós fomos encontrados por Ele. O Senhor é bom demais, é bom demais. Vamos orar? Eu queria orar com você. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ai, como vocês são lindas, eu me sinto tão acompanhada. Olha aí, o marido tá aí. Graça e paz, marido, Deus te abençoe. Ismê, graça e paz, amore, Deus te abençoe. Que delícia essa noite, todos nós aqui reunidos, graça e paz, cá, Deus te abençoe. Dona Sônia, saudade da senhora, coisa mais linda, Deus abençoe a senhora e toda a família, em nome de Jesus. Elaine, amor da minha vida, Deus te abençoe, que coisa mais boa. Tainá, seja bem-vinda no nosso meio, Tainá. Tainá é a nora da Aldete. Deus te abençoe, que você seja muito abençoada, visitada por essa palavra, em nome de Jesus. Lindo esse louvor, né, Ismê? Também gosto dele. A Beth também está dizendo do louvor, ele é muito lindo. Fran, Deus te abençoe. Saudade de você. Beijo, Angel. Theo, Deus abençoe. Que gostosa essa nossa comunhão, né? É um privilégio estar aqui. É um privilégio ainda maior poder compartilhar com você a palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai alcançar o nosso coração com essa palavra, que o Senhor vai falar algo realmente poderoso, valioso para as nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos ajuntamos aqui. Nós, Senhor, viemos com um só propósito, Senhor. Ouvir uma palavra vinda do teu trono, Senhor. Por isso não pode ser uma palavra de homens, uma letra simplesmente, porque a letra é morta. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos que essa ministração seja feita através do teu Espírito, meu Pai. Porque a letra sozinha ela é morta, mas através do teu Espírito, através da unção do teu Espírito, Senhor, a palavra é viva, a palavra se torna eficaz, a palavra atinge o alvo, ela vai como uma espada de 2 gumes, de lâminas cortantes, quando vai e quando volta. Precisamos, Pai, precisamos do Teu Espírito Santo se movendo em nós e através de nós, abrindo o nosso entendimento. Diga, amigo Espírito Santo, por favor, abra o meu entendimento, descortina as coisas que estão no reino do Espírito, para que eu possa ver, para que eu possa ouvir, para que eu possa sentir, para que eu possa compreender, para que possa penetrar na minha mente, descer ao coração e transbordar através da minha vida, da minha boca. Diga isso, declare isto ao Senhor. Toda a palavra que nós liberamos, elas se transformam em decretos no reino do Espírito, que se cumprem no reino natural. Todo decreto estabelecido no reino do Espírito é obrigado a se cumprir no reino natural. Por isso vamos dizer em uma só voz: Senhor, nós pertencemos a Ti, nós amamos ao Senhor e nós estamos sedentos para Te ouvir, Senhor, nesta noite, para sentir tudo aquilo que está no Teu coração, e queremos que os Teus projetos e os Teus planos se cumpram nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, conforme a Tua plena e boa vontade, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, que alegria. Glória a Deus. Deus os abençoe, rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A todos que já chegaram, né, que eu já dei boa noite novamente. Aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. E eu creio que o Senhor vai nos entregar algo especial. O nosso tema dessa noite é um encontro glorioso. E eu queria te fazer uma pergunta para nós iniciarmos. A pergunta é: muitas vezes na vida você já enfrentou problemas, mas alguns problemas eram muito mais sérios, né? Alguns problemas roubam a nossa esperança. Alguns problemas, com o tempo, eles se tornam mais graves. Com o passar do tempo, parece que vai ficando mais difícil enfrentar aquele problema. Você já enfrentou algum problema assim? Você já desistiu de buscar a solução para esse problema? Como foi? Você está enfrentando um problema muito difícil, que consome com as tuas forças, com a tua energia, com a tua esperança? Você não tem ninguém para te ajudar, você não tem onde se apoiar, você já não sabe mais como buscar, onde buscar a solução para isso? Como está a sua esperança diante desse problema difícil? Se foi no passado e você superou, você sabe como é vencer problemas. Se você está enfrentando esse problema hoje, saiba, enfrentar problemas sozinhos é muito difícil. Problemas que parecem insolúveis. Ele vem e tem dias que parece que a nossa vida está indo junto com o problema embora, rala abaixo. Mas nós temos que crer que há um Deus poderoso no céu, que olha por nós sobre a face dessa terra, e que nós não podemos perder a esperança, porque Deus continua ainda sendo Deus, e um Deus que faz milagres. Amém? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero ler um trecho com você que está no livro de João, no capítulo 5. Eu quero ler, são 14 versos, mas eu preciso ler com você isso daqui. É um texto precioso. Vamos lá? Se você tem sua Bíblia e quer abrir, amém. Se não, você acompanha comigo, tá? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem?"
quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem o curou, de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo de pior não lhe aconteça. Entenderam isso? Entenderam isso? Que trecho rico da palavra de Deus. Essa história do paralítico do tanque de Betesda só é encontrado no livro de João. Muitas histórias se repetem, né, nos 4 evangelhos, mas essa passagem só se encontra no livro de João. Eu tenho certeza que, senão muitos de vocês ou todos vocês já conhecem essa passagem. Talvez você possa pensar: eita, essa história é conhecida, hoje a célula não vai estar interessante. Porque eu já conheço essa passagem de fio a pavio, porque eu já entendo esse texto. Eu quero te lembrar de uma coisa. No livro de Isaías, no capítulo 55, especificamente no verso 11, diz assim: a palavra nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Se você abrir o teu coração, o teu entendimento, para que a palavra possa entrar em você, com certeza ela vai entrar e ela vai fazer a diferença. Ela tem o poder para te abençoar, para mudar, mesmo que seja uma mínima coisa, para que a tua vida possa melhorar. Não, eu tô plena já, eu tô tudo bem, eu não preciso de nada. Mas com certeza o Senhor precisa que você receba algo mais, porque Ele conta com você para alcançar outras vidas. Então agora, se o inimigo sussurra no teu ouvido: ai, nem quero ouvir hoje porque não vai ser interessante, já conhece essa passagem, repreenda em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o teu ouvido natural e dê ordem ao reino do Espírito que tudo se aquete agora, para que você possa compreender a profundidade desta palavra, aquilo que o Senhor quer falar com você, porque o Senhor tem algo específico a cada um de nós. Hoje, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falou comigo de um modo específico. E você que está ouvindo, todos vocês que estão ouvindo, a palavra é única. Porém, o Senhor vai alcançar a necessidade do teu coração. O Senhor vai acrescentar dentro de você a tua necessidade, aquilo que você veio em busca quando você se conectou a esta live. O Senhor tem poder para isso. Nós não temos, mas Ele tem poder para isso. Então, vamos lá. O tanque de Betesda, ele estava em uma das portas nas entradas de Jerusalém, especificamente na Porta das Ovelhas. Então, Senhor Jesus, ele não faz nada por acaso, nada daquilo que refere-se à vida do Senhor Jesus terrena foi por acaso, foi desconectada. Então não foi por acaso que o Senhor Jesus entrou pela Porta das Ovelhas, e ali naquela Porta das Ovelhas havia um tanque chamado Betesda, né? Eram 5 poços, eram tanques enormes, né? No que eu estava estudando, eu dizia que tinha 90 metros por 50, e muitos eram profundos, eram 5 poços, mas ali, aliás, era um poço com 5 alpendres, com 5 colunas que elas tinham um espaço embaixo coberto, e ali ficavam muitos doentes, ali ficavam inúmeros doentes, esperando que as águas fossem agitadas. Então, uma grande quantidade de enfermo de toda espécie esperava ali à beira do tanque, que de tempos em tempos um anjo descia e movia as águas. Então, várias pessoas colocavam toda a sua esperança nesses moveres de água do tanque de Betesda. Em algumas versões, né, alguns estudiosos dizem que essa história é verídica,
que realmente vinha um anjo, agitava as águas, e o primeiro que ali tocasse, ele seria curado de qualquer que fosse a enfermidade, mas tinha que ser o primeiro. Há outros estudiosos que dizem que não, era num sentido figurado, esse agitar de águas, porque as águas eram medicinais, e quando entrava um, agitavam as águas, então eles eram curados. E vocês estão aí comigo? Parece que veio uma mensagem querendo fechar esse aplicativo, mas eu creio que tá tranquilo. Tá tudo bem? Estão por aí? Dá um oizinho para mim, por favor. Será que travou? Não, não travou. Né? Então vinham, alguns dizem que era no sentido figurado e outros que realmente vinha o anjo e agitava as águas. Mas o importante, pessoas quando desciam a essas águas, elas eram curadas. Havia um grande número de pessoas ali com esperança, buscando a cura. Muitos esperavam por milagres há anos, anos, anos e anos. Então, aqui especificamente, nós vamos falar de um paralítico que estava ali à beira desse tanque há 38 anos. Muitas de vocês têm menos idade do que o tempo que o paralítico ficou ali, esperando que as águas fossem agitadas e ele pudesse ser o primeiro a entrar. Então, eu imagino que esse paralítico, ele estava ali há 38 anos, ele não estava só com os seus músculos atrofiados. Eu imagino que pior, ele estava com essa paralisia já alcançando o seu coração, alcançando as suas emoções, alcançando as suas esperanças. Ele já devia estar acostumado, né, a ser passado para trás, a vir um e empurrar e tomar a dianteira e poder chegar ali dentro daquele tanque primeiro que ele. Mesmo assim, ele permanecia ali, ele estava à beira do tanque ali, ele tinha alguma esperança dentro dele de que um dia ele seria o primeiro a entrar nesse tanque, que ele seria o primeiro a tocar essas águas agitadas pelo anjo e ele receberia a cura. Betesda significa lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Esse é o significado de Betesda. Será que nós precisamos ir para Betesda? Será que nós precisamos da casa de misericórdia? Precisamos tanto da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos tanto do amparo do Senhor sobre nós. Mas hoje eu quero falar sobre algumas situações que envolvia ali esse local. Algumas situações, alguns sentimentos que pairavam sobre aquele lugar e que tomava conta de todos que estavam ali. Veja aqui, Jerusalém estava em festa. O Senhor Jesus estava em Jerusalém e ele entrou na cidade para a festa. Mas em primeiro lugar, mais importante do que a festa para o Senhor Jesus, são as nossas necessidades. Mais importante do que os seus próprios interesses, são as nossas necessidades para Cristo. Assim age o Senhor com total amor por nós, com total dedicação do seu tempo, da sua atenção e de tudo aquilo que ele pode, da sua onipotência. Ele dedica às nossas vidas. Mas vejam as situações que envolvem o tanque de Betesda e que toma conta daquelas pessoas que estavam ali. Talvez a gente consiga se identificar como uma dessas pessoas que estavam à beira do tanque de Betesda. Talvez a gente se encaixe em uma dessas situações. Eu peço agora que você abra o seu entendimento, que você tenha humildade para poder reconhecer, não a nós, não durante a live, não digitando aí as tuas debilidades,
mas que você reconheça no teu íntimo e diante do Senhor as situações que estavam em Betesda e que coincidentemente estão em você e no seu coração, porque ao final dessa ministração eu creio que o Senhor realmente vai fazer algo grandioso nas nossas vidas, se assim quisermos. Então, no tanque de Betesda encontramos as seguintes situações. Primeiro, o ego. Como o ego. O primeiro, então, no João 5,4 diz: o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Só o primeiro, o segundo não. De tempos em tempos, sabe lá de quanto tempo o anjo vinha para poder agitar essas águas, para que uma pessoa fosse curada. Então, esperando que se movesse a água, todos ficavam ali, a esperança de que as águas fossem movidas. E eu imagino que um atropelava o outro, porque todos ali queriam ser curados, todos ansiavam pela mesma bênção, pelo mesmo milagre, todos tinham o mesmo objetivo. Mas a situação ia dar vitória a uma só pessoa. Então, o anjo vinha, agitava a água, o primeiro descia, o primeiro era curado, o primeiro era sarado. Em Betesda, a bênção era para uma só pessoa. Muitas vezes, nós queremos que o Senhor nos abençoe e ponto final. Nós queremos que o Senhor satisfaça a nossa necessidade e ponto final. Estamos à beira do tanque de Betesda. Mas com Cristo, a bênção é para todos. O Senhor nunca vai nos abençoar de forma egoísta. Ele sempre vai nos abençoar e Ele diz: por tua causa eu abençoarei a muita gente. A muita gente. Assim é o agir do Senhor. Segundo, o comodismo. Veja bem a situação daquele homem. Ele jazia, ele estava, ali no meio de uma grande multidão, esperando o quê? O movimento das águas. Quem estava esperando o movimento das águas? Uma grande multidão de enfermos, de coxo, de cego, de paralítico, de pessoas adoecidas com doenças gravíssimas. Aquelas pessoas estavam em total inatividade e indiferença. As escrituras, elas dizem sempre que nós temos que buscar, que lutar por tudo aquilo que nós precisamos, que nós não temos que ficar esperando que a bênção venha e que caia sobre nós. Nós temos que buscar no Senhor a bênção, o milagre, a solução, o caminho a seguir, a estratégia a ser adotada. Mas ali aquele povo estava inerte, simplesmente com os olhos fito naquele tanque. E no menor agitar de águas, eu imagino qual era o alvoroço. Eles não podiam parar para orar. Eles não podiam parar para dar atenção à família. Eles não podiam parar para ter uma vida, a vida própria, eles não podiam parar para isso. O mais necessário dessas vidas que estavam à beira do tanque era ser curado. E ali requeria uma atenção muito intensa. Então, eles estavam prostrados, inativos, indiferente a tudo aquilo que acontecia à sua volta. E olha bem, Deus, logo após a morte de Moisés, ele vai falar com Josué. Eu não sei se vocês se recordam dessa passagem. Na semana passada nós falamos sobre Josué, que ele tomou a decisão diante do povo que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Mas Josué, quando Moisés morreu, o seu líder, ele ficou 30 dias chorando. E depois o Senhor veio e falou com ele: deu, já deu, basta, deu para hoje, E aí o Senhor disse a Josué, se você depois for ler, tá lá no capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz: ei, Josué,
ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser muito forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O Senhor, ele entregou a lei a Moisés. O Moisés entregou a lei ao povo. E o Senhor estava falando com Josué: Josué, para de chorar, meu filho. Seja muito forte, corajoso, porque eu tô aqui com você e vai dar tudo certo. Você só tem que seguir toda a lei que eu já entreguei a Moisés e que já chegou até você e você já está sabendo como proceder. Então, vamos embora, prossiga. Então, não podemos ficar inerte a toda a palavra do Senhor, não podemos nos conformar e ficar de braços cruzados, nos sentindo vencidos, abatidos, no sentido de estar acomodado, vivendo a dificuldade e achando que não temos nada para fazer que possa mudá-la. Podemos sim buscar no Senhor, receber a revelação do Senhor, a instrução do Senhor e tomar uma atitude de fé e declarar a nossa bênção, a nossa vitória, e o milagre vai se instalar. Esse anjo vai vir agitar a água, mas se você não chegar lá enquanto o anjo está agitando, fica tranquilo, porque Jesus vem até você e é Jesus que vai falar com você. Eita glória, né? Terceira posição, segura aí na sua cadeira, viu? Hoje tá demais. O favoritismo. Em João 5,7 diz assim o trecho: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Olha só, esse homem estava lá sozinho, ele não tinha família, ele não tinha um amigo, ele não tinha ninguém que pudesse colocá-lo no tanque. Ele estava só no seu emocional e só fisicamente. Os doentes, muitos dos doentes, olha que história, muitos dos doentes que estavam ali à beira do tanque de Betesda, eles eram ricos, eles tinham empregados à sua disposição que viravam de turno em turno esperando a água ser agitada pelos anjos para que eles pudessem jogar o paralítico, né, o doente ali dentro. Então, esse paralítico, ele não tinha condições de pagar ninguém, ele não tinha condições de contratar ninguém para que pudesse jogá-lo dentro do tanque. Ai, que história dura! Muitos ali estavam bem assistidos e ele abandonado, sem ninguém. Porém, veja bem, Jesus não foi lá para curar o rico que tinha empregados à sua volta para colocá-lo no tanque. Jesus não foi para curar aquele que estava mais grave ou menos grave. Jesus, ele nunca olha. Jesus não foi lá para curar aquele que era mais culto, aquele que era mais conhecedor da palavra. Jesus não foi com esse propósito. Jesus, ele não olha para a condição social, para a condição intelectual do paralítico. Ele nunca observou essa posição social, intelectual, se é bem relacionado ou não é, para poder abençoar. Jesus abençoa indistintamente. Jesus não nos abençoa porque merecemos. Ai, hoje é vez daquele, porque hoje ele tá merecendo. Amanhã, ó, esse não vai ser abençoado, porque ele fez coisa feia, ele não merece. Jesus não trabalha dessa maneira, ele não age dessa maneira. O coração dele se rasga por amor a nós, o coração dele arde por nos abençoar, por nos fazer favores, por realmente ter misericórdia das nossas vidas. Então Jesus vai a Betesda, ao tanque de Betesda, ele entra pela porta das ovelhas sabendo o destino que ele ia tomar. Ele vai à casa de misericórdia, porque ali ele deseja ter a misericórdia de alguém, ele deseja fazer a diferença na vida de alguém. Quarto ponto. A situação que ronda o tanque de Betesda é a frustração. Enquanto eu estou tentando entrar, ele dizia,
desce outro antes de mim e toma a minha vez. Aquele homem, ele estava há 38 anos sofrendo. 38 anos que ele estava à beira daquele tanque e que ele tinha a esperança de ser o primeiro a mergulhar. Ele nunca teve alguém que pudesse ajudá-lo. Em contrapartida, veja que o Senhor Jesus foi para tirar a frustração desse homem. Foi o Senhor Jesus que chegou até esse homem. Muitos estavam ali e nem notaram a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse a ele: ei, você quer ser curado? E ele estava numa frustração tão violenta que ele não falou aquilo que ele queria, ele não respondeu ao Senhor Jesus. Ele simplesmente explicou: ó, eu tô aqui há 38 anos, eu quero entrar nesse tanque, mas não tem ninguém que me ponha. Então, a frustração muitas vezes nos faz simplesmente olhar para o nosso problema e achar que ele é maior que tudo na nossa vida, que a nossa dor é a mais infinita do mundo, é a mais sem solução da terra. E Jesus está ao nosso lado dizendo: ei, você quer ser livre desse problema? Você quer ser curado? Você quer ter a tua vida restaurada? Ei, o que você quer que eu te faça? E muitas vezes nós só olhamos para o problema e dizemos: Senhor, olha o meu problema, Senhor, olha a minha dor, Senhor, olha a minha angústia, Senhor, olha a minha necessidade, Senhor, olha a situação que eu estou hoje. A frustração, quando toma conta dos nossos corações, ela nos tira a lucidez, ela nos tira a ação, a atitude. Então, aquele homem, ele estava sofrendo há 38 anos, em volta de uma esperança vazia, a esperança do tanque. Ninguém nunca pôde ajudar, ninguém nunca pôde fazer nada, mas o Senhor Jesus veio e lhe entregou a bênção. Toma a tua cama e anda. Jesus não precisou da resposta dele, Jesus ordenou. E a cegueira espiritual que havia ali naquele lugar, né? Todos estavam por rito, por religiosidade, esperando um agir, esperando uma atitude, esperando uma visão. Eles não tinham fé que Deus poderia curá-lo de alguma forma, que o Senhor Jesus, o Messias que já estava exercendo o seu ministério, nenhum deles foram procurar o Senhor Jesus. 38 anos esse homem estava à beira do tanque. O ministério do Senhor Jesus durou 3 anos. Será que esse homem nunca tinha ouvido falar de Jesus? Não, porque ele não tinha vida. Ele estava fixo ali naquele tanque. A religiosidade o impedia, os ritos o impedia, as simpatias ali, a necessidade o impedia. Então ele estava vivendo uma cegueira espiritual. Ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele não enxergou a Cristo, ele não conseguia enxergar aquele que lhe falava. A pergunta do Senhor Jesus era simples, era objetiva, mas aquele paralítico estava preso às suas ritualidades, àquilo que ele acreditava, que já estava calcificado no seu coração. Muitas vezes nós ouvimos assim: vai orar, ora, creia, Deus vai fazer, Deus vai mover, Deus vai falar com você. Aí a gente muitas vezes responde: ah, tá. E até vai orar, mas é uma oração cansada, olhando e declarando o problema e não entendendo quem está à nossa frente, quem está conosco, quem está nos ouvindo e muitas vezes falando, mas nós é que não ouvimos. Os rituais, né? Eles nos tiram o preparo, a habilidade de ouvir o Senhor e, por consequência, do poder de Deus nos alcançar. Assim, né, como muitos vivem de superstições religiosas. Sabe o que eu tô lembrando? Quando eu era criança, dizia assim que não podia deixar o chinelo virado que a mãe morria. Eu não sei se você é desse tempo, se você já ouviu isso. Então, isso são superstições, né?
que se ouvia alguma coisa ruim, tinha que bater 3 vezes na madeira. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvia tudo isso e eu fazia tudo isso, porque se não fizesse, o mal ia me alcançar. Eles acreditavam que só as águas agitadas por um anjo é que poderia curar. Então, muitas vezes, a religiosidade afasta o homem de Cristo e complica a simplicidade do evangelho. O evangelho, a palavra de Deus é muito simples. O Senhor, ele não complicou nada. Ele nos entregou tudo de mão beijada. E ele nos ensina até hoje o caminho ao qual nós devemos seguir, como nós devemos proceder, para que a gente alcance a vitória, para que a gente receba a bênção, para que o milagre se instale nas nossas vidas. Então, veja bem, a multidão que segue Jesus, qual é? Não é aquela multidão enferma, doente que estava lá no tanque de Betesda. A multidão que segue Jesus é aquela que ouve a palavra, que entende a palavra de Deus, que está lá em Romanos 12:2, que ele nos recomenda que não nos conformemos com as coisas desse mundo, que não nos amoldemos com as coisas desse mundo, desse século, mas que renovemos a nossa mente. Todos os dias, nós temos que renovar a nossa mente para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Diga, eu vou renovar a minha mente todos os dias pelo poder da palavra de Deus. Eu não vou me conformar com as coisas deste mundo, mas eu vou ter a forma que Deus quer que eu tenha. Amém? Aleluia! Assim, nós temos que declarar, mas não só declarar, nós temos que praticar isso. Quantas vezes por semana você lê a palavra de Deus? Quantas vezes por dia você fala com o Senhor? Como está a tua vida com o teu Senhor, o teu Criador, o teu Redentor, o teu governante, com o teu Pai? Muitas vezes, ter intimidade com o Senhor, com o governante, com aquele que nos dá ordens, é mais difícil, é meio por imposição. Mas ter intimidade, comunhão com o papai é algo bom demais, é algo que necessitamos, é algo que ansiamos, que temos sede, que se não praticamos isso, nós ficamos desalentados, né? Nós ficamos necessitados de carinho, ficamos carentes. Então busque o papai todos os dias. Busque instrução na sua palavra todos os dias. E olha só que coisa mais linda, né? Nós temos que ter maturidade espiritual para termos constância na nossa caminhada com o Senhor, para termos constância de estarmos com Deus. E só quem tem maturidade espiritual, agora presta atenção, só quem tem maturidade espiritual é que consegue ouvir o Espírito de Deus falando. O Espírito Santo de Deus é o nosso amigo, nosso companheiro, nosso consolador de todas as horas. Ele nos conhece desde quando nós éramos um projeto lá na prancheta do Senhor. Ele está com Deus desde a fundação do mundo. E Ele estará conosco lá na glória também. Então Ele sabe de todas as coisas, ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus para nos instruir, mas nós só vamos conseguir ouvi-los se formos maduros espiritualmente. É o Espírito Santo de Deus que vai nos mostrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Eita! Entenda isso. Busque o Espírito Santo. Nós oramos a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus. E quando que nós nos relacionamos com o Espírito Santo, o nosso doce amigo? Ele anseia por nós também.
também. Por isso que nós precisamos ser humildes para reconhecer que somos pecadores e dependemos de Deus em 100% do nosso tempo, da nossa vida, da nossa existência. Nós dependemos do Senhor em 100%. Deus, Ele opera milagre, Ele faz maravilhas, Ele atende às nossas orações, Ele age poderosamente em favor de todos os homens. Mas qual o propósito dos milagres que Deus realiza nas nossas vidas? Por que Deus nos abençoa se não é porque nós merecemos? É só pura e simplesmente porque Ele nos ama? Porque Ele nos ama, porque Ele nos criou para termos relacionamento com Ele. Veio o inimigo e nos roubou do Senhor, colocou o pecado em nós. Foi interrompido o nosso relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor nos ama de uma forma tão intensa que Ele destituiu-se da sua glória. Uma pessoa da Trindade veio e tomou a forma corpórea de um humano, de um homem, que foi o nosso amado Redentor, Senhor Jesus Cristo. Pagou o preço pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com o Senhor, o nosso Deus. E o Senhor, mesmo sabendo que somos falhos, Ele realiza milagres, Ele tem propósitos de milagres sobre as nossas vidas. A tua bênção está guardada, o Senhor tem propósito para realizar milagres na tua vida. Ele quer, o Senhor quer realizar milagres na tua vida. Mas por que Deus quer realizar os milagres na sua vida? O propósito dos feitos de Deus na nossa vida é nos revelar o caminho. E a partir daquilo que Ele revela em nós, que outros vejam e sigam esse mesmo caminho. Deus, Ele nos atrai mediante os seus feitos. Quando as pessoas veem o que Deus fez na tua vida, elas querem conhecer o teu Deus. Quando Deus se revela nas nossas vidas, nós ficamos tão entusiasmados que nós não queremos abrir mão dessa comunhão, nós colamos no Senhor. Então, o Senhor tem prazer em realizar milagres, bênçãos nas nossas vidas, para nos mostrar o caminho da salvação, o caminho que nós chegamos até Ele. Então, Deus, Ele quer nos mostrar o caminho. No ministério de Jesus, nós vemos isso acontecendo constantemente. Os milagres é que atraíam a multidão. Então, o Senhor Jesus, Ele ensina a multidão o caminho de Deus, realizando milagre, curando o cego, o coxo, o paralítico, fazendo a multiplicação de pães e peixes, transformando a água em vinho. O Senhor Jesus, Ele faz essas maravilhas para quê? Não para que as pessoas o aplaudissem, para que as pessoas o adorassem, para que as pessoas o seguissem, mas para que as pessoas pudessem ver Deus através da vida dele. O Salmo 67, verso 1 e 2 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O Senhor, Ele faz grandes coisas, Ele é gracioso para conosco, Ele nos abençoa, Ele resplandece a sua graça e glória sobre as nossas vidas, Ele nos traz resplandecer no nosso rosto, quer dizer, Ele coloca felicidade no nosso rosto, na nossa vida. Para quê? Para que realmente nós venhamos a conhecer o caminho que é o Senhor Jesus, para que as nações vejam aquilo que Ele é poderoso para fazer, e assim para que todos reconheçam a Cristo, porque essa é a única forma de nos achegarmos a Deus. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de Cristo. Então Cristo vem, mostra a bênção, mostra o milagre para que a gente descubra o caminho, para que cheguemos ao Pai. Ei, e aí
aí a salvação está garantida. Nos veremos na glória. Próxima parada. Vida eterna. Aleluia. Deus é lindo, lindo demais. Quando Jesus curou, então, aquele paralítico, ele não só concedeu o privilégio de ser curado, mas ele colocou uma responsabilidade sobre aquele paralítico. Ele diz assim, ele teria que corresponder com o que Deus estava lhe dando, um novo nível. Então, o Senhor Jesus, ele diz assim, ei, toma tua cama e anda. Os fariseus ali diziam que, ei, não é lícito no sábado fazer qualquer tipo de serviço, não é lícito no sábado fazer qualquer tipo de tarefa, nós estamos aqui só para adorar a Deus. Aí o paralítico responde, ei, aquele que me curou, foi ele mesmo que ordenou que eu tomasse a minha cama e andasse. Quer dizer, vocês não puderam fazer nada por mim, eu vou ouvir aquele homem do que ficar ouvindo vocês. Ah, é? E quem foi que te curou? E aí veio o espanto. Uau, eu não sei quem me curou. Foi aquele homem, mas Jesus já não estava mais lá. Jesus já não estava mais ali. Então ele não soube dizer ao fariseu quem era o homem que o curou. Mas isso foi, então, a grande coisa que Jesus fez na vida desse homem. Ei, quer milagre? O que você quer? Quer ser curado? Ele contando do problema, mergulhado no problema, sem saber que atitude tomar. Jesus diz, ei, toma tua caminhada. Quer dizer, toma atitude. Toma vergonha na tua cara. Levanta, eu tô aqui para te ajudar. Eu posso e eu quero te ajudar. Então o Senhor Jesus imputou responsabilidade nesse homem. Ele nem sabia, no meio de todo aquele alvoroço, ele não se importou em saber quem estava falando com ele. Ele até poderia, diante de uma ordem tão espetacular, sobrenatural, dizer assim, quando ele foi para tomar a cama dele, ele podia dizer, quem é você? Como é teu nome? Já que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas aí ele se preocupou com o seu problema. Mas depois, esse homem, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e ele foi chamado a uma responsabilidade. Porque lá no tanque ele nem sabia quem era Jesus. Depois, onde ele foi visto? Mais tarde, no verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, entende? Aquele homem que nem sabia de Jesus, que nem conhecia Jesus, que não estava nem aí, só se preocupava com os ritos e com as religiosidades. Ele vai ao templo, ele se importa, ele entende que o milagre foi feito por Deus e que era ali no templo que ele ia encontrar aquele homem que foi o portador do milagre sobre a sua vida. Então ali realmente ele tem um encontro com Jesus e Jesus ainda pode lhe dar um toque. Fica firme, hein? Fica firme, porque se você cair de novo, se você adoecer de novo, a coisa pode ser muito pior. Quer dizer, nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós estamos com Ele, nós temos aliança com Ele, nós já entregamos a nossa vida a Cristo. Permaneça firme, porque no mundo de onde nós viemos a situação é caótica, é muito pior. Se hoje nós temos dificuldades e muitas vezes estamos abatidos, muitas vezes nós estamos desanimados, no mundo nós não vamos encontrar solução. Lá não será melhor. Então, eu quero chamar a tua atenção agora. Para isso que eu vou colocar. Nós já estamos quase no finalzinho, tá bom? Então, olha só. Jesus, ele pergunta, queres ser curado? É a mesma coisa dele perguntar para esse rapaz, ei, você se importa com o seu problema o suficiente para fazer alguma coisa a respeito do seu problema? Mesmo que exija de você alguma ação, algum esforço, algum sacrifício ou até mesmo algum sofrimento da sua parte,
Quando ele pergunta para esse moço, você quer ser curado? Ele está querendo dizer assim, ei, o que te importa a tua cura? O quanto te vale sair dessa situação? Você quer tomar uma decisão? Você quer mudar? Você quer largar seus vícios? Você quer largar a sua vida torta? Você quer largar essa idolatria que tá te amarrando, que tá te puxando para baixo? Você quer largar essa vida de mentira? Você quer largar essa vida de faz de conta? Você quer largar essa vida de teatrinho, que hoje aqui você é bonitinho, bonzinho, você é todo amiguinho, mas por trás você vive tricotando e alfinetando a vida dos outros? Ei! Você quer tomar uma atitude na tua vida e ter uma mudança real de vida? Você quer? Ele está dizendo para esse moço, você quer ser curado? Então ele pergunta para nós, mesmo que a gente tenha que tomar atitudes, muitas vezes largar dos costumes do mundo, muitas vezes adquirir a disciplina da oração, a comunhão com Deus, o conhecer ao Espírito Santo com intimidade, muitas vezes requer um esforço grande da nossa parte, requer um sacrifício da nossa parte, requer atitude, ação, né? Então, nós estamos dispostos? Eu imagino que a maioria de todos nós que estamos aqui, claro que eu estou disposto, já fiz isso, tô nessa, essa é minha vida, essa é minha identidade, amém, glória a Deus, glória a Deus, é isso que o Senhor quer de nós. Então Jesus, ele espera da nossa parte um compromisso em segui-lo, porque esse homem estava lá na beira do tanque, Jesus disse que ia ser curado, seja curado, toma tua cama, anda, e depois Jesus estava lá no templo e esse homem chegou lá no templo. Jesus o encontrou no templo, ele teve uma atitude. Seguir a Jesus nos leva a fazer escolhas. Nós temos duas escolhas a fazer: negar o nosso desejo e seguir a Cristo, ou manter o nosso próprio desejo e ficarmos sem Cristo, porque não dá. A nossa carne milita contra o nosso espírito. No nosso espírito age o Senhor, habita o Senhor. Mas a nossa carne está sempre em guerra, a nossa carne quer sempre nos puxar para fazer aquilo que é imediato, aquilo que regozija. Você já falou mal de alguém sabendo que você não devia, mas falou só porque a língua estava com coceirinha? Já, né? Muitas vezes nós fazemos o mal, nós tomamos atitudes erradas sabendo que não devemos, mas tomamos porque a nossa alma nos induz. Então, aí nós escolhemos seguir a nós, seguir aos nossos próprios desejos e deixamos de seguir a Cristo. Ai, mas eu não consigo. Em nós mesmos não há força alguma, mas no Senhor há força para todas as coisas. Ele diz que ele venceu o mundo, que nós vamos vencer também. Mateus 16, 24 diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, pegue os fardos, as suas dificuldades, os seus problemas, bota nas costas e saiba que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É com ele que nós vamos vencer, né? Então, diferentemente das pessoas que estavam lá no tanque de Betesda, que esperavam a cura de tempo em tempo, nós temos que buscar o nosso crescimento espiritual diariamente. Eles esperavam uma visitação de um anjo de tempos em tempos que não tinha tempo certo para aparecer. Nós temos que buscar diariamente o nosso crescimento espiritual. Devemos buscar como que eu busco o meu crescimento espiritual? Através da leitura da palavra de Deus. Eu essa semana estava falando, Senhor, eu preciso saber mais de Ti. Senhor, me aponta qual que é o livro, me aponta qual que é a estratégia. Senhor, me aponta as orações. Senhor, fala comigo. Sabe o que ele respondeu? Leia a minha palavra. E ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia assim, por que ler a palavra de Deus nos dá sono? Eu estava ouvindo a Bíblia hoje. Aí a pessoa falou, por que ouvir? Eu gostei de ouvir a Bíblia falada. E quando eu vou ler dá sono.
É uma grande batalha espiritual que nós enfrentamos, mas nós não podemos nos render a isso. Nós temos estratégias para vencer as guerras, né? Então nós temos que meditar na palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. O Senhor diz, né, que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Sabe qual é o nosso pão? Não é o pão que vai lá para a nossa mesa, não. É o pão vivo que desceu dos céus. É a palavra de Deus que nos alcança. O Senhor Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus viveu, são os ensinamentos de Deus a nós, como deve ser o nosso comportamento sobre a face dessa terra. Se nós voltarmos lá em Josué, Deus falou para Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Alguém coloca aí, por favor, Josué 1:8. O Senhor, através das instruções que Ele tem na palavra dele para nós, Ele nos fará prosperar no caminho que nós estamos seguindo, que é o caminho que Deus indicou a nós. E Ele nos fará bem-sucedidos nesse caminho. Tudo nos irá bem. Então, quer ter sucesso na vida? Quer ter sucesso na vida? A Angélica está escrevendo assim, ó, muitos esperam ouvir a Deus, porém não se aproximam de Deus como deveriam. Sim, é uma grande verdade. É igual ficar lá na beira do tanque de Betesda, esperando a bênção cair no colo. Tá tão fito ali, tão absorvido por aquela situação, que não busca Deus e às vezes Deus fala porque Ele é misericordioso e a pessoa não ouve, porque tá muito ocupada, querendo bênção, milagre. Pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor. Mas não ouve a Deus e não toma atitude. Nós temos que ter uma fé de atitude. Uma fé de atitude. Então, nós queremos ter sucesso na vida? Eu quero, e você quer ter sucesso na vida? Se alimente primeiramente do reino de Deus. A própria palavra nos assegura, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! O grande desafio de Deus para as nossas vidas é que nós devemos nos manter na presença dEle. Veja isso. Veja se não é verdade. O grande desafio para nós é nos mantermos na presença dele. Porque tem tantas coisas para nos tirar desse caminho. Tem tantas coisas para poder realmente roubar o sentido, né, das nossas vidas. Então o Senhor, Ele é bom demais, Ele nos dá instrução para todas as coisas e nós devemos realmente nos alinhar com o propósito de Deus, nós devemos segui-lo pelo caminho e assim tudo vai ser facilitado, em nome do Senhor Jesus. A presença de Deus, ela deve ser primeira. A presença de Deus, ela deve ser primeiro desfrutada por cada um de nós. A presença de Deus deve ser desfrutada por cada um de nós. Mas o grande propósito de Deus, ele vem requerer de nós que nós venhamos nos encharcar na sua presença. Ele quer que nós venhamos transbordar a nossa vida daquilo que Ele tem para nós. Sabe, vida íntima? Sabe aquilo que é discípulo e aprendiz? É assim. Você sabe como que na antiguidade, quando a lei ainda estava, a palavra de Deus ainda estava sendo escrita, como que se formava um médico? Um médico não ia para uma faculdade. O médico era um aprendiz de outra pessoa que tinha aprendido com outros sábios, geralmente filósofos, pessoas que buscavam conhecimento, pessoas que entendiam de ciência, pessoas que entendiam do corpo humano, pessoas que foram descobrindo, um foi passando ao outro. Então o médico se formava ficando ali, ó, na convivência
de um outro médico, um ensinador e um aprendiz, e assim exercia-se a profissão. Foi assim que Lucas, o discípulo do Senhor Jesus, ele médico, foi assim que ele foi formado, aprendendo. E ele era tão observador de todas as coisas que o livro de Lucas, ele é uma narrativa histórica de todos os fatos que ocorreram, porque ele pesquisava muito, ele precisava saber muito o que aconteceu, como aconteceu, para poder empregar no seu ofício, na sua profissão, ser médico. Então nós devemos nos inundar, nos encharcar dessa palavra. A palavra de Deus nós lemos, né? No começo eu comentei que ela é viva e eficaz, ela nunca volta vazia. A palavra se renova a cada manhã. Quanto mais você lê da palavra de Deus, mais você vai aprender. Uma coisa hoje te chama atenção, outra coisa amanhã te chama atenção, depois de amanhã junta essas duas coisas e acontece um fato novo, e Deus vai nos ensinando todos os dias. Então Deus, ele quer se revelar a nós em primeiro lugar. Estamos na presença de Deus e depois ele quer que nós venhamos nos encharcar da sua presença em nós, ao ponto de quando nos olharem dizer: esse é um servo de Deus. Você já conversou com alguém que tem muita convivência um com o outro, que você fala: nossa, você tá com a voz parecida com a de fulano, nossa, você tá a cara de fulano, nossa, você tá até com o jeito de fulano. A minha mãe, ela costuma dizer, a Bispa Daisy, ela pinta o cabelinho de loiro, daqui um tempinho as discípulas estão lá toda loira. Ela escurece o cabelinho um pouco, faz um cortinho diferente, daqui a pouco as discípulas estão lá todas com o cabelinho mais escurinho e com o cortinho mais diferente. É a convivência, estão encharcadas uma das outras. É assim que Deus quer, é assim que Ele quer agir, né? É assim que Ele quer agir nas nossas vidas. E agora, para fechar, nós vamos concluir. Deus, Ele é um Pai amoroso. Isso você já sabia, não é? Ele conhece os nossos desejos, até aquilo que está no oculto. Ele conhecia o desejo daquele homem que estava lá, sentado, né, largado lá na beira do tanque de Betesda. Então, mas veja bem, Deus, ele ignora a nossa choradeira. Você não sabia não? Fica nessa choradeira, fica nesse planto, fica nesse lamento. E o Senhor, ele ignora a nossa choradeira. Ele nos coloca à prova, sabe? Quando dizem assim: nossa, eu tô numa luta que eu não tô aguentando mais, agora eu tô à beira da morte. Aí vem um e diz assim: ah, mas então você tá na beira da vitória. Porque quando a luta aumenta é porque a vitória tá chegando. Não é mentira não, sabia? Deus, ele nos coloca à prova. Deus, ele nos coloca à prova. Sabe o que ele falou? Aquele paralítico lá se lamentando: ah, porque eu não tenho ninguém que me põe no tanque, ninguém é por mim, eu tô há 38 anos aqui e ninguém fez nada por mim. O Senhor Jesus já tinha perguntado para ele: ei, quer ser curado? E ele fica no chororô ainda. Então o Senhor não tá nem aí pro nosso chororô. Ele diz assim, o Senhor Jesus falou para ele: levante-se, pegue o seu problema e vá embora. Pegue a sua maca e vá embora. Então, não esperem que outros venham sentir a tua dor. Não esperem que outros venham orar por você, perguntar do seu problema, chorar com você, oferecer o ombro. Não espere que pessoas venham realmente te botar para cima. É você e Deus, porque é propósito do Senhor isso. A salvação é individual e a fé é uma decisão. Nós decidimos estar com o Senhor ou não. Nós decidimos viver tudo aquilo que Ele disse que separou para nós ou não. Não é ninguém que vai nos pegar, nos arrastar para o caminho. É o Senhor Jesus, que já veio, já pagou o preço pelas nossas vidas, já apontou o caminho e está dizendo: agora, ó, para de chororô, menina, eu te fiz forte, ser muito forte e corajoso, pratica toda a minha palavra, assim como ele falou para Josué, e vai, porque eu vou te prosperar, porque eu vou ser contigo por esse caminho.
Então o Senhor diz, ei, levanta, pega a tua maca, vai e segue. Quando Deus vê então que somos obedientes à sua vontade e que estamos dispostas a fazer tudo aquilo que for necessário para ficarmos curados, para recebermos a bênção, Ele nos envia socorro por meio de uma pessoa, Ele nos envia socorro por meio de um versículo contido na sua palavra, por meio de um pensamento que Ele coloca na nossa mente. Deus, Ele tem inúmeras formas para falar conosco. Ele não fica no nosso limite, ele é estrategista. Então nós devemos seguir as orientações de Deus, pois ele nos criou e ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos, ele sabe exatamente daquilo que precisa ser feito para que sejamos curados, restaurados, para que possamos chegar à estatura de varão, de varoa perfeita. Ele sabe disso e não somos nós que vamos fazer o milagre acontecer, é Deus em nós, mas o Senhor quer a nossa atitude. Se esse paralítico tivesse olhado para o Senhor Jesus e dito assim, ai, eu não consigo tomar minha cama, meu leito, porque eu sou paralítico, eu não consigo andar. O que será que deveria ter acontecido? O que será que teria acontecido? Então, nós temos que ter atitude. Tá disposta? Tá disposto? Bora! Porque o Senhor está dando estratégia. Em nossas vidas sempre acontece muito isso. Nós estamos tão envolvidas no nosso problema, na nossa dor, nas nossas necessidades, que nós olhamos com dó de nós. Nós olhamos realmente com uma profunda misericórdia das nossas vidas e nós queremos que alguém tenha dó de nós, que alguém faça por nós. Mas muitas vezes o Senhor só está esperando a gente dizer, eu confio em ti. E o Senhor diz que é por mim, então eu estou aqui aguardando. E eu estou disposta a ter a minha atitude, a fazer, a cumprir com a minha parte, a minha parcela, eu vou fazer. Nós esperamos que Deus muitas vezes faça do nosso jeito, né? Mas muitas vezes Ele vai até o último minuto, testando a nossa obediência, testando a nossa fé, sondando o nosso coração e muitas vezes no último minuto Ele faz aquilo que nós ansiamos no nosso coração, aquilo que nós desejamos. Porém, muitas vezes Ele faz que tudo aconteça de uma forma completamente diferente, infinitamente melhor do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos que tudo aconteceria. Deus é lindo, não é? Então, sabe o que eu digo? Aproveita esse encontro glorioso com o Senhor. Aproveita, desfruta dele. Não fique parado à beira do tanque, lamentando a sua dor. Tenha atitude. Ore, busque na palavra, procure ouvir o Senhor. Vai na oração, vai no hino. Se nada der certo, Deus vai falar com você de noite. Deus vai falar com você de noite. Eu queria contar uma coisa para você, uma experiência minha, particular. Essa noite, eu tava com muita dor nas costas, mas muita dor nas costas, na região lombar, muita dor nas costas. Já tem um tempo que eu tô sentindo dores nas costas, já busquei tratamento, tudo, tá tudo bem. É postural e gordural. Mas vamos lá. E aí, eu com muita dor nas costas, eu ia me virar na cama. Teve um momento que parecia que eu não ia dar conta, que o meu corpo não estava correspondendo ao meu desejo de virar, de me movimentar. Doía demais da conta. E eu me virei lá e dormi, aquele sono picado, perturbado. E aí, em um momento que eu acordei, estava meio sonada ainda, eu falei, Senhor, por favor, Pai, em nome do Senhor Jesus, cura essa dor das minhas costas, Pai, por favor, Senhor, em nome de Jesus. E tentei dormir, mas aquilo eu despertei, parecia que o sono tinha acabado, e eu entendi que o Senhor falava, levanta, eu vou te curar. E eu virei de lado, falei, nossa, eu preciso dormir, eu não dormi bem até agora. E o Senhor Jesus, o Senhor falava assim, insistentemente, levanta, vai para a sala, eu vou te curar.
Falei, ai, Senhor, eu não quero entender nada. Peguei meu cobertorzinho, meu chinelinho do lado da cama e fui para a sala. Era umas 5 e... Era 5 e... Eu não sei se era 5h15 ou 5h25, mas era entre isso, da manhã. E aí eu cheguei na sala, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu tenho um puffzinho, ele estava em cima do sofá, o Senhor ordenou a posição que eu tinha que colocar o puff, o jeito que eu tinha que me ajoelhar, o jeito que eu tinha que me deitar. O Senhor ordenou todas as coisas e ali eu fiquei por um bom tempo. Muito mais do que 1 hora, quase 2 horas, eu fiquei ali em oração, falando com o Senhor. Até que ele falou, pronto, você está curada. Eu não fui lá para pedir para ele me curar. Eu fui lá para orar. Eu sabia que eu tinha que ir lá para orar. E o Senhor, naquela posição que eu estava, ele me curou. Ele curou a minha dor nas costas. No final da oração, eu entendi o Senhor falando, agora você vai fazer um alongamento. O Senhor me deu todos os movimentos que eu devia fazer para que o alongamento fosse eficaz. E ali eu fiz o alongamento e eu levantei sem dor nas costas. E eu estou aqui sem dor nas costas. E eu passei o dia todo sem dor nas costas. O Senhor queria a minha atitude. Levanta, minha filha. Porque já tinha um tempo que eu estava falando, Senhor, eu preciso levantar as madrugadas para a gente conversar melhor, para a gente orar, para o Senhor falar comigo e eu te ouvir de uma forma mais clara. Na madrugada o Senhor fala muito mais claramente comigo, essa é a minha experiência. Então hoje eu te convido, vamos orar? Vamos orar. Talvez alguém que esteja aí ainda não conheceu a esse Deus, a esse Jesus, dessa maneira. Talvez você não tenha sido apresentado a esse Deus dessa forma. Talvez você já conheça a esse Senhor dessa maneira, mas desistiu. Tá aí desanimado, abatido, tá firme, agarrado na beira do tanque, esperando o anjo agitar a água. Talvez a tua aliança com o Senhor esteja meio abalada. Então, eu te convido a vencer as suas dificuldades. Permita que a sua fé seja firmada na rocha que é Cristo. Não deixe que a sua fé seja contaminada por nada. Tome uma atitude hoje. O que você vai fazer hoje para restaurar a tua aliança com Deus ou para provar destas maravilhas que o Senhor disse que Ele quer fazer por você, para estar no caminho que o Senhor determina para a tua vida? Toma a tua cama e anda. É isso. Então, o Senhor diz, ei, você quer tomar a tua cama e me seguir? Ou o que você quer? Você decide crer nele e em suas palavras? Ou decide continuar aí paralisado, duvidando que ele tem poder para mudar a tua vida? Eu quero ter um encontro glorioso com o Cristo. E você quer ter um encontro glorioso com o teu Senhor? Então eu te convido hoje a tomar a tua cama e sair da beira do tanque e tomar o teu caminho e seguir a Cristo sem pensar naquilo que você está deixando de fazer porque o mundo quer que você faça, porque os costumes exigem que você faça, porque as pessoas vão te criticar. Muitos vão criticar a nossa fé, muitos vão querer criticar a nossa aliança com Cristo, mas somente nós vamos saber o real valor dessa aliança e de dizer, não tô nem aí com as críticas, eu tô com um compromisso com o meu Deus. Isso vale tudo na nossa vida.
A nossa atitude de fé vai alcançar toda a nossa família e levá-los ao rumo da salvação, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Qual é seu problema? Qual é a sua necessidade? Qual é a tua enfermidade? É enfermidade de alma? É enfermidade de espírito? É enfermidade física? Qual a necessidade que você tem que o Senhor opere maravilhas e milagres na tua vida hoje? Você está com medo da pandemia? Você está com medo de ser contaminado por esse vírus? Você está com medo de depender de ir para um hospital, para um médico e se expor a um risco maior? Qual é o teu medo? Qual é a tua necessidade? Você está com medo de não ter o pão na tua mesa? Você está com medo é que o teste, a prova, seja mais difícil do que você pode suportar? Você está com esse Senhor que pode todas as coisas. Creia, confie nele. Tome a tua maca agora, nesta oração. Curve a tua cabeça, feche seus olhos e o Senhor realmente vai falar contigo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um hino aqui tão lindo, mas eu não sei se vai dar para nós ouvirmos. Eu vou tentar colocar, tá bom? Mas se firme. Se firme naquilo que o Senhor coloca agora no teu coração. Quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? Qual é a tua dor? Qual é a tua enfermidade? Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos aqui. Nós unimos a nossa fé, Senhor. Nós unimos a nossa fé para buscar ao Senhor em comunhão. Nós ouvimos essa palavra, Deus, que narra a história desse homem que estava preso a uma ritualidade, que estava preso, Senhor, a uma religiosidade, que estava preso, Senhor, ao mover de um anjo, Pai. Sendo que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, estava diante dele, o médico dos médicos. O Senhor Jesus estava diante daquele homem no tanque de Betesda e ele não soube reconhecer o milagre vivo diante dele, Senhor. E ele estava preocupado com as suas necessidades. Muitas vezes, Pai, nós não conseguimos te enxergar porque estamos tão preocupados com as nossas necessidades. O Senhor tem nos livrado de todo mal, o Senhor tem nos dado escape, o Senhor tem nos dado estratégias, o Senhor tem nos guardado, nos protegido. O Senhor, Pai, realmente faz de inúmeras formas para falar conosco de maneira que venhamos a te ouvir, te compreender e tenhamos a atitude correta. Muitas vezes precisamos ser confrontados por Ti, Senhor, para podermos acordar e Te ouvir de verdade. Esse homem precisou ouvir do Senhor Jesus: toma a tua cama, a tua maca e anda e vai. Então, Senhor, hoje o Senhor falou conosco para tomarmos a nossa cama e tomarmos o nosso destino, o caminho que o Senhor nos traçou, o caminho que o Senhor separou a nós, porque ali encontraremos graça e misericórdia. Ali o Senhor fará milagres nas nossas vidas, e esses milagres têm por objetivo, Senhor, de nos abençoar, mas também que outros vejam, para que possamos ser instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, para que muitos encontrem o caminho que é o Senhor.
para que cheguem junto conosco, rumo à salvação. Então, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, porque não quisemos seguir a Cristo, porque não quisemos ouvir a palavra de salvação, porque decidimos entre ouvir a nossa alma, as nossas incertezas, a nossa incredulidade, a nossa fé vacilante, Deus, do que crer nas tuas promessas, do que crer que o Senhor é o Deus do milagre, do que crer que o Senhor pode todas as coisas e também confiar na tua palavra, onde o Senhor diz que tudo pode aquele que crê. Hoje, Senhor, com certeza declaramos que somos pessoas mais fortes, declaramos, ó Pai, que estamos contigo nesse caminho que o Senhor quer que nós venhamos a seguir, que não vamos dar vazão à nossa alma, que não vamos dar maior credibilidade à nossa alma do que damos ao Senhor, e que não nos desviaremos desse caminho, não vamos vacilar na nossa fé, não vamos dar maior valor, maior credibilidade aos nossos problemas do que a vitória que o Senhor nos promete. Que assim seja, Deus querido, que assim possamos prosseguir e ao que alcancemos a tua misericórdia, a tua graça, o teu livramento, o teu milagre, Senhor, que seja realidade nas nossas vidas, que hoje o Senhor esteja curando teus filhos e filhas no emocional, Senhor, no físico, no espiritual, para que tenham uma vida abundante diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga aí, diga comigo. Eu já saí do tanque, já tomei a minha cama e estou seguindo a Cristo. Vamos lá? Eu já saí do tanque, já tomei a minha cama e estou seguindo a Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Senhor é bom demais conosco. Receba a vitória, receba o milagre. Receba a fé firmada nesse Deus vivo, nesse Senhor Jesus que nos ama e que faz de tudo por nós. Muito bom. Que Deus abençoe, que você continue nessa unção maravilhosa, que o Senhor fale com você ainda nesta noite, seja através de sonho, através de um trecho da palavra, da maneira que o Senhor encontrar. Ele vai falar contigo, porque o teu coração está aberto, desejoso, ansioso por Ele. E Ele vai fazer grandes milagres na tua vida todos os dias. Senhor, Ele vai suprir todas as tuas necessidades, em nome de Jesus. Tenha uma vida leve, feliz, rumo à vitória todos os dias. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Um beijo para cada um e graça e paz.